Valéria também, boa noite. Pronto, Jane, tá liberado Boa aí. noite a todos. Aprimoremos. Capítulo 54 do livro Palavras de Vida Eterna. Não extingais o espírito. Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança. E lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhe acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram os braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíam-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. Cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semelhantes suarentos para que a obra surgisse! Quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto da rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Podemos? Sim? Obrigado, Senhor, por mais uma semana de estudo. Pedimos que nos ilumine esse grupo, ilumine o facilitador, para que nosso estudo seja ainda mais perfeito. Que o Senhor nos ampare todas as famílias aqui representadas por nós, e que cada semana que passe seja mais uma etapa cumprida para que nós possamos entender mais Paulo e suas cartas. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem, gente. Aprimoremos. Muito bom. O amor de Jesus nos abençoe e mais um estudo de Paulo. Muito bem. Só para lembrar-vos que eu não estou com a BJ aqui. Então, assim, eu peguei da internet. Se ao ler tiver alguma diferença, vocês me alertem, por favor. Então, nós estamos aqui no capítulo 9. Oito. Ó,
Tá vendo só? No capítulo 8, e a gente está indo para o versículo 3. Né? Isso. O versículo 3, ele vai começar a falar do direito de comer Oh, meu Deus. e beber e das companhias, né? De Então, repente é interessante você dar uma lidinha no 1 para o pessoal se situar. tá. Deixa eu chamar aqui então. Então vamos lá, ó. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Dá licença, Sidney. Você Vale. está lendo o 9, nós estamos no 8. Olha só. Desculpa. Tô te falando. Tô te falando. Por isso que eu conto com vocês, são muito competentes para me chamar a atenção. Foi pegadinha. Fala assim, é só para ver se vocês estão prestando atenção. Mas sabe o que é? Eu vou estudando lá na frente. E aí eu É, eu vou lendo, sei. vou lendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Aí quando eu paro de estudar, eu falo assim, eu vou começar o grupo. Eu tô. Aí eu tenho que voltar, e dessa vez eu não voltei. Então aí agora eu me situei, que são as carnes sacrificadas. Desculpa. Isso. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, é inegável que todos temos ciência exata. Mas a ciência exata incha. A caridade é a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus, com D maiúsculo, a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra. E há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. Muito bem, gente. A gente não tem dúvida de que uma das cartas que Paulo recebeu tinha instruções relativa ao consumo de carnes oferecida aos ídolos. Tá? Esse é ponto pacífico. Ele está respondendo a uma pergunta que foi feita a ele lá atrás. Tá? Então ele vai declinar sobre isso aí e é muito importante nós tirarmos o conteúdo espiritual. Então vamos explicar o problema. Eu acredito até que eu já falei realmente isso semana passada, lembrando aqui. Mas só para a gente botar de novo no contexto. A ingestão dessas carnes oferecida aos ídolos pagãos, tá? E isso acontecia tanto em Jerusalém quanto era uma prática também romana e também era uma prática grega. Então, assim, tudo o que concedia a oferecimento aos ídolos, eles seguiram, parece, uma regra muito parecida, muito semelhante. Uma pequena diferença aqui, uma pequena diferença, mas todo mundo seguia essa regra que eu vou falar aqui. Por quê? Tudo que era carne oferecida aos ídolos, quando o homem ia lá e ofertava um sacrifício, um animal, a um deus, a um ídolo, uma parte era colocada no altar e outra parte era consumida pelo fogo. E uma outra parte, né, essa parte consumida pelo fogo, e a outra parte ficava com o sacerdote. Tá? Ficava com o sacerdote. Então, assim, a parte que ficava com o sacerdote, ela podia ser comida, ele podia levar para a família, ele podia Vender. vender, isso, ele podia vender. Então, ele podia, inclusive, colocar isso num açougue, né? Ou vendia para o açougueiro, ganhava o dinheiro e deixava com ele lá. Então, aquela carne era uma carne oferecida ao ídolo. Só que não existia distinção das carnes oferecidas aos ídolos. Tá? Era posta como todo mundo. O sacerdote, se ele quisesse consumir, ele consumia. Se ele quisesse dar uma festa, ele dava, né, dava um churrasco, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a questão relacionada à permissão ou não dos cristãos comerem a carne se originou talvez de dois pontos. Um deles seria o direito deles comerem essa carne em sua própria casa, né?
comer na sua casa. Ó, essa carne aqui é oferecida ao ídolo. Ou ir na casa de um amigo e ali tinha uma carne oferecida, então tinha isso aqui. O outro problema seria a participação de cristãos em banquetes realizados nos templos pagãos, comendo essa carne. Então, assim, a teoria dessas duas questões que foram levantadas. Ambas as teorias, elas são muito plausíveis, né? Então, assim, a gente fica com esse pensamento. Então, o que Paulo vai falar no versículo 3? A gente vai ter que prestar atenção na resposta. Em resposta a essa situação, o Paulo vai falar o quê? Que essas bases teóricas possuem o quê? Pouco conhecimento, né? Mas ele está tentando redirecionar, vamos dizer assim, redirecionar o assunto. Tá? Por quê? Ele vem falar de Deus, ele vai falar de deuses. Tá? Se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Então, assim, para início de conversa, você tem que ter Deus como base. Deus único. Deus único. Então, assim, o Paulo quer trazer, sempre que a gente olha uma frase muito fácil de Paulo, ela fala assim, essa eu entendi, mas a gente tem que saber o que ele quer por trás disso aí, porque ele mencionou um Deus no meio de um contexto de carne oferecida aos ídolos, né? Deixa eu colocar aqui. Então, assim, o que ele quer falar é o seguinte, o amor a Deus não tem que ser um conhecimento teológico. Tá? Por quê? Se for um mero conhecimento teológico, né, o povo escolhido seria totalmente de Deus. Só que o conhecimento de Deus ele tem que ser um conhecimento amoroso das suas leis. Tá? Então, assim, não é o conhecimento teológico. Você tem que trazer Deus para a sua prática. Você tem que ser um seguidor do amor que Cristo veio colocar. Por isso que ele menciona Deus. Por isso que ele traz isso aí. Tá? E aí ele vem falar, né? A respeito do consumo das carnes imoladas, ele vem trazer esse contexto, e aí ele coloca o Deus de novo, tá? Falando que esse é o Deus único. E no verso 5, ele começa a advertir aqueles que querem ser maiores que o Cristo. Aqueles que querem ser deuses com D minúsculo. Que se acham que, gente, sabedores de tudo. Tá? Esse é o projeto de Adão. Esse, vocês podem grifar aí. Esse é o projeto de Adão, porque eu quero ser Deus. Esse foi o projeto do comer da árvore do bem e do mal. Ou seja, eu sou Deus naquele assunto, eu sou Deus aqui, todo mundo se refere a mim e eu dito as ordens. Esse é o projeto de Adão. Comeu da árvore do conhecimento do mal, a mosquinha azul picou, ganha uma posição de liderança e acha que com isso vem todo o discernimento para ele. Né? E aí, o que eles têm? Eles têm adeptos. Né? Aqueles que o seguem acham que ele é Deus mesmo. Ainda tem essa. Eles fomentam isso. Eles alimentam isso. Então, Paulo aqui faz uma grande advertência. Né? Se é bem que existem aqueles que são chamados de deuses, inclusive está com D minúsculo, no céu e na terra. Então, ele já fala assim, olha, se você quer ter uma posição de liderança, presta atenção no que eu estou te falando. Tá? Presta atenção. Tanto é que no versículo 6 ele fala assim, só existe um só Deus. Pronto. Essa é a premissa. Tá? Eu estou caminhando, gente. Está entendendo? Beleza? Olha lá. Vou passar para o versículo 7. Não, então peraí. Antes de você passar para o 7. É porque eu não consegui, na hora que eu li. Agora você falando, lógico, tem tudo a ver. Mas quando eu li, quando ele coloca que o ídolo nada é no mundo, o que eu entendi desses versículos foi o seguinte, gente, essas carnes, falando assim de forma bem simples, essa carne é sacrificada para os ídolos. Como os ídolos não representam nada para a gente, então
não faz diferença se você come essa carne ou não. Agora, o que eu pensei assim é o seguinte: algumas pessoas deviam ainda ter um certo temor desses ídolos, desses deuses pagãos. E aí ficava naquela. Igual espírita, alguns espíritas, que são espíritas e tal, mas aí não. Mas assim, para poder garantir, eu vou na missa no domingo. Mais ou menos, um exemplo assim, bem. Então, o que eu pensei aqui foi isso, que algumas pessoas ficavam com medo de comer essa carne por conta ainda desse certo receio desses deuses pagãos. Faz algum sentido isso? Jane, o que eu estudei do texto, o que eu entendi, não seria esse curso que você apresentou. Qual que é o curso que Paulo está apresentando? Tá? Eu não estou querendo corrigir você, não. Você me deu uma outra vertente que eu também não tinha pensado. Mas o que eu consegui interpretar do texto? Seriam cristãos que Paulo falou, ó, essa carne dos ídolos nada representa. Só que eu, sendo um cristão bastante experiente, um líder, eu vou lá e adquiro uma carne cristã, uma carne pagã, uma carne desses ídolos. Ok, só que aquele que está iniciando agora no cristianismo, olha aquilo ali e fala assim, olha, então assim, eu posso, é para eu comer essa carne aí também? Então assim, o Paulo, ele está tentando corrigir a liderança, por isso que ele faz a introdução dele, chamando de deuses com um D minúsculo, porque eles estão sendo exemplos para aqueles que estão começando. E se aqueles que começam veem determinadas práticas que, na opinião e na visão de Paulo, aquilo ali seria como se fosse assim, ser motivo de escândalo é muito puxado, mas seria assim, um motivo de dúvida. Exatamente, de implementar dúvida. Tipo assim, eu ouço Paulo falar e eu vejo você aqui se alimentar dessa carne, para onde que eu vou então? Né? Você chega num centro espírita, você vê uma pessoa lá, o presidente do centro, seja quem for, a pessoa mais experiente, fazer alguma coisa que você estudou que não deve fazer. Aí você fica, puxa, e quem que eu faço? E agora? Entendeu? Seria assim, você tem que ser um exemplo, porque as pessoas estão te observando, as pessoas estão te olhando. Eu sei que a carne do ídolo não tem nada a ver, é carne. Paulo a gente vai passar esse bloco de 7 a 13 para a gente poder decifrar isso aí, entender melhor. Mas o que Paulo, na visão de Paulo, as pessoas têm que se policiarem porque elas estão sendo observadas, principalmente por aquelas que estão chegando, principalmente aquelas que se sentem atraídas pela mensagem do Cristo. Então, sim, gente, comer a carne do ídolo não tem nada a ver. Mas veja bem, é prudente? É prudente? Seria esse o questionamento que Paulo quer colocar na mente das pessoas, na mente daqueles que estão ali. Entendeu? Ô, Sidney, mas ele, no versículo anterior, ele não tenta justamente, vamos dizer, desmistificar isso aí, igual lá em Romanos, nós já vimos esse assunto, lá no 14, Sim, 15. A da carne, isso. Da carne. Da carne. Uhum. Aí ele vai mostrar o quê lá em Romanos? Que não existe a carne impura, né? Uhum. Que a impureza é outra coisa, está em outra coisa. E ele vai trazer, inclusive, não é o alimento em si. Não é o que entra pela boca, Sim, é o que sai. sim, lembra, não a gente tem. colocou A isso. coisa só é impura para quem a considera
impura, Certo. não é Certo. isso? Sim, sim, sim. Ele vai falar, trabalhar isso aí, o reino de Deus, a comida, mas Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Certo. Então, de um certo modo, ele não está tentando tirar também um pouco disso aí. Eu entendi nesse sentido e juntando o que a Jane falou, peraí, mas se eu ofereço essa carne para um Deus minúsculo, essa carne aí não tem diferença nenhuma, porque se o ídolo não tem poder, a carne também não. Ela não é diferente da outra. Eu entendi como se ele tivesse tentando tirar esse, vamos dizer assim, numa linguagem, esse ranço. Uhum. Uhum. Concordo, Ângela, com o que você falou. As falas de Paulo. Buscando Romanos, né? Sim, isso que eu quero falar. Tanto Romanos quanto essa observação aqui, elas não são contraditórias. Tá? Paulo continua com o mesmo discurso. O que a gente tem que observar, e que às vezes o texto não deixa claro, é o contexto do que está acontecendo em Corinto que a gente não tem ideia. Por quê? O que eu senti no texto? Que está tendo um problema muito grande da liderança. Conduzir aqueles que estão chegando. E um desses problemas de condução seria com relação à alimentação, que está ficando na dúvida. Eu senti do texto que eles têm vários problemas. Mas esse da alimentação está chamando mais atenção. Então, no contexto de Corinto, a gente não sabe como que eles perguntaram isso, a gente não sabe como que chegou essa observação da sociedade de Corinto para Paulo, mas ele teve uma importância. Tanto é que ele está, não vou falar, ele está dedicando um capítulo, porque Paulo não escreveu para o capítulo, mas ele está dedicando algumas falas para poder alinhar essa liderança que está dando exemplo. Tanto é que ele vai falar sobre a liberdade. Vocês têm liberdade. Ok, o Cristo coloca essa liberdade. Mas como que vocês estão tratando essa liberdade? Isso eu falo que é uma visão de Paulo acerca de um ponto específico para um problema que está acontecendo em Corinto. Tanto Romanos quanto isso aqui não estão se contradizendo. Eles não estão se contradizendo. Isso é bem claro. Tá? Mas naquele contexto, o problema não é a carne. Não, eu pensei justamente porque, tipo assim, o problema não é a carne, o problema é você estar oferecendo a carne a um ídolo que não é. Sim, mas pode estar oferecendo ao ídolo, pode estar se fazendo dessa carne, dando exemplos. Eu não sei, assim, eu posso chegar lá e comprar uma carne que foi oferecida a um ídolo, ou participar de um banquete de um sacerdote que está cheio de carne de oferecendo o ídolo, e o pessoal está olhando aquilo ali como sendo uma prática cristã. Uhum. Então, assim, observem que o desafio não é a carne. São os exemplos que a liderança estão tendo. Vocês observam em tudo que a gente estudou, desde ali das práticas iníquas, da fornicação, daquilo ali, vocês observem que Paulo está alinhando o comportamento, ok, nós estamos falando disso, mas observem, entre linhas, que há um problema de liderança. Porque se não houvesse problema de liderança, eles não escreviam para Paulo perguntando.
Observaram? Há um problema de liderança. Tanto é que Paulo falou, gente, vocês estão divididos. Cefas, Paulo e Apolo. Então, há um problema de liderança. Então, Paulo está fazendo o quê? Está um alinhamento. Então, aqui a gente está falando carne, 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 mas observem que o recado é para a turma da liderança. É para a turma que está ali conduzindo o rebanho. Por O quê? Sidney, não seria também para alertar, porque eles achando que fazendo essa oferenda, né, essa idolatria a esses ídolos, eles teriam uma salvação. Mas não tem nenhum cunho espiritual, não tem nenhum sentido espiritual, eles não teriam nenhum ganho fazendo essa oferenda para esses ídolos que não são nada no mundo. Mas isso eu até acredito, também não tenho 100% de certeza, que aquela comunidade ali, não sei, pode acontecer mais. Oi? Eu acredito que eles já não faziam mais isso que eu tô, que não faziam mais essa oferenda aos ídolos. Até acredito, tá? Mas também não sou a ferro e fogo disso aí não, tá? Não sou a ferro e fogo disso aí. É aquele ponto que eu levantei. Isso. Que alguns ainda deviam ter um resquício, um ranço ainda, ainda ficava meio na dúvida. Mas, assim, no geral, eu acredito que eles já não tinham mais esse hábito de oferecer aos... Talvez, né? Ok, né? Mas vamos ler com cuidado para ver se a gente tira esse conteúdo espiritual. Olha o versículo 7. Nem todos têm essa ciência. Vamos interpretar? Nem todos essa ciência? O que é? Nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm esse conhecimento, sim. Então, ele está falando para quem? Para a liderança. Para quem já tem esse conhecimento. Exatamente. Esse discernimento. Isso. E, tipo assim, gente, esse povo aqui, que está aqui na FEA, aqui numa palestra de segunda, não tem o conhecimento do expositor. Ele preparou o assunto, ele estudou, ele tem anos, você é expositor porque você tem bagagem. Então, quando ele virou e falou assim, olha, nem todos têm esse conhecimento, ele está apontando para a liderança. Você observe isso aqui. Tá? Alguns habituados até há pouco... Aí, olha só, isso que a gente fala. Entendeu? Até há pouco tempo, aos cultos dos ídolos, comem a carne do sacrifício como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Então, eles estão ingerindo a carne aos ídolos. Essa consciência seria a fé fraca? Pode ser. Porque é aquilo, acredito em Deus, o único Pai, mas, como a Jane falou, por via das dúvidas, né? Vou comer uma carne aqui ao ídolo. Tá? Qual que é o desafio? É exatamente a gente tirar o conteúdo espiritual dessa parte. Tá? O que eu estou falando? O que o espírita mais experiente faz, o que se acha no direito de fazer isso, aquilo, e o que os outros estão vendo. E o que os outros estão vendo, achando estranho, achando errado. Tá? Então, eu li o versículo 7. Então, esse bloco do 7 ao 13, ele vai colocar isso aqui. Tá? Então, assim, vamos pegar nós aqui, o grupo, espíritas. Então, observem o que Paulo quer falar para esse grupo, para nós aqui nesse século 21, em 2024. Até onde o nosso conhecimento já foi capaz de nos levar? Até onde o conhecimento espírita, a ciência espírita, vamos dizer assim, na fala de Paulo que acabou de colocar aqui, até onde essa ciência espírita foi capaz de nos tirar de crenças, de superstições, de coisas que eu vejo, realmente isso aqui não está fazendo sentido nenhum. Isso aqui eu vou dar um exemplo de outra forma. Até onde essa ciência foi capaz de nos levar? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático na gente? A gente não tem mania até hoje de chegar na sexta-feira santa e comer peixe? A gente sabe da verdade. Paulo está falando aqui. Todo mundo aqui não gosta de comer um peixe na sexta-feira, comer um bacalhau na sexta-feira? Mas e se um espírita
que está na nossa família, que acabou de chegar, eu falei assim, mas vocês podem comer bacalhau? Eu falei assim, pode. A gente pode, porque a gente sabe que... Mas não é estranho vocês estão seguirem um ritual que não seja de vocês? Vocês estão observando, porque assim, eu tenho um argumento para poder defender a posição que eu estou comendo. Mas vocês se colocando na mente daquele que está chegando e te observando, não geraria uma confusão? Não estou falando que está errado, está certo, não. A questão não é nem comer o bacalhau, a questão é não comer carne normal. Carne de boi ou carne de... É porque peixe você pode comer qualquer dia. Isso. Mas naquele dia, ninguém come carne de boi. Entendeu? Aí isso fica contraditório. A pessoa que está ali com você à mesa, poxa, mas você é espírita, Jane? Nossa, você faz aí palestra, você é dirigente de reunião mediúnica, você é do Dan. Por que você está seguindo uma prática? Eu tenho certeza que a Jane tem argumento para poder defender a posição dela. Mas se pensa naquele que está chegando, não ficaria... Eu estou achando isso aqui meio estranho, mas tudo bem, um dia ela vai ter a ciência. Então, você observe que, mais uma vez, eu pontuando com vocês, o problema não é a carne, o problema não é o peixe, o problema é o exemplo, é a liberdade que a gente está fazendo. Né? O problema é o quanto nós estamos influenciando as outras pessoas. Né? Porque essa liberdade nossa, ela é mal interpretada pelo outro, por aquele que ainda tem a consciência fraca. Isso. Então, assim, o quanto... E até a gente... o quanto nós estamos sendo influenciados por hábitos de lideranças que não são legais. Por isso que a doutrina espírita, junto com esse cristianismo primitivo, é a doutrina do discernimento da liberdade. Para você ter liberdade de falar assim, de pensar assim, eu não tenho um dogma, eu posso discordar de você. Eu não achei isso legal. Eu vou pesquisar na doutrina espírita para saber se isso é legal. Ok. Não é porque fulano está fazendo que é legal. Não é porque cicrano que está lá na frente, que está tendo aquelas práticas, seja bacana. A gente tem que ter discernimento. Aí, eu puxei uma mensagem de Emmanuel, que a gente acabou de ler aí do versículo 2. Eu fui ler ela novamente e eu achei uns argumentos bacanas, que servem para isso aqui. O Paulo aí na mensagem do versículo 2, Emmanuel, né? Agora eu perdi até qual mensagem é aqui. Se a Jane tiver aí rapidamente, pode falar o nome da mensagem aí. É o do versículo 12, a gente leu semana passada. Saber como convém. Isso. Olha o que o Emmanuel vai falar. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender. Melhoram sem ferir. Esclarecem sem perturbar. É isso, gente. Esse é o desafio que Emmanuel está interpretando de Paulo. Como que você consegue ajudar sem ofender? Como que você consegue melhorar uma pessoa sem ferir? Como que você consegue esclarecer uma pessoa sem perturbar? Porque você quer ajudar, mas às vezes você vira assim, me dá aqui que eu faço. Deixa aqui. Não, me dá aqui que eu faço. Passa para mim, eu vou fazer. Eu estou ajudando, eu estou ofendendo. Né? Você quer melhorar nesse ponto? Eu vou te mostrar como que se faz. Vem cá, olha só, é assim. Eu estou melhorando e estou ferindo a pessoa. Observar como que o conteúdo espiritual, como que a gente trabalhando o texto, a gente vai observar como que o Emmanuel conseguiu atingir o cerne daquilo que Paulo quer nos mostrar. Ajudar sem ofender, melhorar sem ferir, esclarecer sem perturbar. Porque muitas vezes a gente está sendo grosso, a gente está sendo o projeto da serpente. A gente quer que as pessoas nos sigam. Faz o que eu... Como que é? Fala, né? Minha mãe falava, né, Magda? Como que é? Faz o que eu falo. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é o ajudar ofendendo. É o ensinar ferindo. E isso Paulo traz para a gente. Né? E isso o Emmanuel conseguiu destrinchar essa frase aí. Foi perfeita. Foi perfeita nesse contexto aí. Então, esse conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, esse conhecimento intelectual, ele não caminha com a nossa moralidade. Ele nos ajuda a evoluir, ele é uma ferramenta de alavanca,
Mas ele não é um eu faço, estou elevado. Eu sei o livro dos Espíritos, eu me elevei. Não. Você sabe, bacana, mas o quanto que você está praticando, o quanto que você está ajudando sem ferir, o quanto que você está falando para as pessoas está ajudando. Essa primeira frase dessa mensagem aí, a civilização sempre cuida de saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Seria, por exemplo, essa leitura que a gente fica desenfreada em ler, ler, ler e não consegue praticar? É o que o Santo Agostinho falou. Né? Se a gente ler o Sermão do Monte e praticar, a gente ganhou toda a doutrina do Cristo. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso nos mostra que nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Alguns conseguem entender o valor das coisas. Outros ainda estão precisando desse ritual, dessa superstição, desse misticismo, desse materialismo. Tá? É ok, cada um tem caminhos evolutivos diferentes. Então, cabe ao cristão, aquele que já tem ciência, né, não ser pedra de tropeço. Colocar-se no lugar do outro. Porque Paulo vai, eu não sei se agora no texto, nesse finalzinho, eu acho que é no capítulo 9 que eu estava lendo. Eu estava lendo o capítulo 9. Que o Paulo vai virar e falar assim, eu até tenho esse direito, mas eu não uso. Porque ele não quer servir de pedra de tropeço. Porque isso mesmo, é no capítulo 9 que ele vai falar da coleta, ele vai falar do cristão ser ajudado. É também um outro contexto muito bonito, tá, gente? Tirem um conteúdo espiritual aí do capítulo 9, que é um contexto muito bonito, é um argumento muito bacana que Paulo vai utilizar. Tá? Então... De onde? Oi? Capítulo 9. Eu fui no capítulo 9 e voltei, tá? Só para poder... Volta. Isso, voltei, já me posicionei aqui. Voltei aqui. Então, assim, cabem aqueles sábios cristãos de Corinto saber que isso aí, vocês estão numa posição. Eu acho que eu parei no verso 7, né? Não li o verso 8. Olha só. Então vamos continuar aqui, ó. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Ok, tá igual a Anja falou, tá igual conforme Romanos lá. Se deixamos de comer, nada perdemos. E se comemos, nada lucramos. Ok. Aí, olha a observação de Paulo no versículo 9. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Entendeu? Então ele está falando assim, gente, tá tranquilo. Só que é o seguinte, tem gente te olhando. Então, o Paulo está alertando nesse versículo 9 que esse nível de conhecimento e liberdade não seja uma pedra de tropeço para o próximo. O versículo 8 ele está falando assim, gente, ok, o comer ou deixar de comer não vai te elevar moralmente. O comer ou deixar de comer não vai fazer você ter mais luz. Mas o que vai fazer você ter mais luz é o seu discernimento. Gente, eu estou numa prática que eu posso evitar? Pô, o cara tá ali, tá me vendo. Então, vou caminhar dessa maneira aqui? Melhor ainda. Ele está reiterando aquilo que ele falou lá no capítulo 4 da frase famosa, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso aí. Perfeito, é isso aí. Ô Sidney, tá, eu não sei se eu entendi certo. Esse capítulo aqui, esse 8, tá muito confuso para mim, porque me volta lá atrás nas raízes lá e eu fico meio que perdida com essa coisa da alimentação. Mas me deu a entender, eu não sei se esse é o pensamento correto, que estava acontecendo algum BO lá, sim, tá? Sim. Que eles estavam julgando as pessoas que estavam comendo carne. Que talvez seria uma prática da liderança. Entendeu? Que estava vendo ali um certo julgamento, não é isso? Alguma coisa tinha. Então, e aí ele está colocando como que, tipo assim, vocês estão discutindo por coisa que não vai fazer diferença. Não importa se você está comendo ou não está, o que importa é o exemplo que você está dando. Sim.
porque tinha alguém aí, entre aspas, aí, se colocando acima de alguns, porque ele está colocando aqui como os fracos, ou seja, aquelas pessoas que não tinham o discernimento que alguns já tinham, né? Então, assim, seriam toda essa faixa aqui de alimentação não tá dando a entender que, tipo assim, é um ensinamento de que você não deve sobrepujar o outro? Sim. É um ensinamento para a liderança, Uhum. que é para poder respeitar aqueles que estão ali embaixo. Entendeu? Porque assim, observe o versículo 10. Olha só. Se alguém tiver assentado à mesa em um templo de ídolo, a ti que tens consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? Eu concordo com você. Tem alguma coisa que a gente não sabe qual foi o BO, qual foi a confusão que se originou isso. Mas aqui no versículo 10 dá a entender que tem alguma coisa aqui. Olha. Você lembra que semana passada eu ainda te perguntei a respeito disso, que eu não pude estar no estudo, né? No dia seguinte ainda te mandei ainda a mensagem falando assim, no Sidney, eles comiam, porque tá dando a entender que ele tá focando o tempo todo nessa carne molada aos ídolos. Parece que isso não era... Tem alguma coisa aí nesse negócio que eles não estão aceitando. A observação, Luciana, é que... Agora eu vou fazer uma inferência e vocês podem discordar. A observação que eu senti do texto é que um grupo de pessoas da igreja de Corinto, eles tinham uma prática, um hábito muito grande de ir lá e comer as carnes dos ídolos abertamente para todos. Participar da mesa. Participar da mesa muito abertamente. E aí tem um contexto muito grande, porque aquele que senta à mesa compartilha dos valores. E aquela comunidade das consciências que não estão tão esclarecidas estão virando e falando assim, olha, eu nem posso comer carne, eu não estou tendo nem dinheiro para comprar carne, e esse pessoal aqui vai lá no templo de Afrodite, vai no templo de não sei das quantas, e está comendo. Gente, está muito estranho isso aqui. A gente chega aqui, não tem nada. Por que está tendo essa diferença? Por que eles estão comendo? E aí aquele que não tem a mente esclarecida fala assim, vocês estão indo lá para comer carne do templo. É um contrassenso. É um contrassenso. No caso aí, não é? Eu prego uma coisa e faz uma outra. Entendeu? E quem está recebendo as informações, que está ouvindo aquilo tudo, quando tá pode... Estranho. Está esquisito. Está esquisito. Está estranho. Então, por que eles podem e nós não? Qual é a então, diferença? assim, puxa vida, é pra gente comer, não é pra gente comer? O Paulo vem aqui e fala que a gente pode comer tudo que não vai. Mas o que eu vejo é todo dia, ou por hábito, esse grupinho aqui vai lá e se alimenta. Então, assim, eu fiquei perdido, eu tô na dúvida. Ô, Paulo, me ajuda aqui. Eu tô vendo um grupo de pessoas que tá indo... frequentemente no templo comer carne de ídolo. Isso é bom ou isso é mal, Paulo? Dá um exemplo aí. Aí o Paulo, eu vou ter que chamar a atenção da liderança. Poxa, gente, vocês estão servindo de exemplo. Me ajuda aí. Poxa, pega a carne e vai comer dentro da sua casa. Vocês vão no templo. Tá todo mundo vendo. Eu tô falando para vocês. Olha, não tem nada a ver. Mas, poxa, ajuda o cristão que está começando aí a entender o cristianismo que a gente está praticando aqui. A gente, poxa, vocês estão continuando indo no templo? Qual que é a sua frequência dentro da igreja? Mas isso não seria uma tradição deles? Não mais. É uma tradição, né? É uma tradição daqueles que... Aí o pessoalzinho, o povinho ficou esperto, começou a raciocinar, entendeu? Por que eles podem comer, né, no caso? Então, e a gente não? Para essa liderança não seria mais uma tradição, porque agora eles são cristãos. Por que eu tenho que compartilhar desses valores? Então, para aqueles que estão chegando, mas vocês continuam compartilhando desses valores. Entendeu? É porque na hora a gente foca no que ele está falando da carne. Não é a carne. E não é a carne. Não é a carne. Não é a carne. Ele está usando a carne como exemplo, porque o que foi colocado para ele são os valores, quem senta à mesa. Porque se eles estão fazendo isso da carne, alguma coisa eles estão fazendo também lá por fora.
Entendeu? Então, é isso que eu falei, gente. O centro disso é a liderança, é a sua liberdade, é a liberdade daquele que tem a ciência. É assim. Então, olha o versículo 11. É assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco. Esse irmão pelo qual Cristo está trabalhando até hoje para poder conseguir resgatar. Então, olha o poder do exemplo. Por causa da tua ciência, do seu conhecimento, perecerá o fraco. Então, aquele que chegou a um nível de consciência que está lá na frente, não abuse do seu conhecimento, não se vanglorie. Ah, eu posso fazer tudo. Ah, eu sei que comer carne, eu vou lá então na casa de fulano. Eu tô ok. Mas olha o contexto que está acontecendo isso e o burburinho que está dando. Meu filho, vem cá. Dá uma diminuída aí, por favor. Dá uma amenizada disso aí. Por enquanto, por agora. Dá uma diminuída. Entendeu? Entendeu, gente? É assim, eu sei que é desafiador complicar. Mas a gente tem que estar dentro daquele contexto e trazer pra gente também aqui, ao mesmo tempo. Tá? Por isso que o irmão não falou. É ajudar sem ferir. Eu vou lá na igreja, faço uma palestra e depois firo os olhos do irmão que está me vendo fazer outras coisas. Ué. Então ele vai falar, o Cristo trabalha por você até hoje. Por que você não pode trabalhar pelo menos para ajudar o próximo que eu estou encaminhando aí para a igreja, gente? Por que eu não posso ajudar? Então sim, eu posso ter conhecimento. Mas e a minha sabedoria? A sabedoria é agregar o amor com esse conhecimento. Isso é sabedoria. E o amor está acima do conhecimento. Ué. É por isso que o Emmanuel vai colocar ajudar sem ferir. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Isso é tratar com amor. Então vamos lá. Vamos fechando aqui, ó. Pecando assim contra... deixa eu colocar assim. E assim, vou começar do 11. E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra vossos irmãos e ferindo a sua consciência, que é fraca, é contra o Cristo que pecais. Porque o Cristo foi uma liderança. O Cristo foi uma liderança. Então você está pecando contra ele. Por quê? Você tem que esperar nele em termos de liderança. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Olha o exemplo do Paulo. Eu sou liderança, então peraí, eu vou me sacrificar. Então eu vou deixar de comer essa carne. Ele adotou essa sabedoria. Ele conseguiu perceber isso. Ele percebeu isso. Então Paulo, por liberdade, a liberdade dele é tanta que ele virou e falou assim, eu vou me cercear em comer carne. Para não causar queda do meu irmão. Conseguiram compreender, gente? É porque realmente é uma coisa complexa. Você vê, eles estão chegando para poder procurar compreender os ensinamentos do Cristo. Mas são pessoas que não têm conhecimento amplo. Aí eles veem os dirigentes irem até um templo que faz oferenda a outros deuses para sentar e comer. Peraí, o que essa pessoa que não tem esse conhecimento vai pensar? Ele está indo lá fazer oferenda também? Ele está adorando outros deuses? O que ele está fazendo lá? A carne foi, entre aspas, o que levou ele até o templo, para sentar, comer, né? Ele não está adorando outros deuses, mas como que esse irmão que está aqui fora e não tem conhecimento vai ter essa visão das coisas? Vai achar que ele está indo lá para poder adorar os deuses que as carnes foram sacrificadas. Sim. E é aí que se corrompe a cabeça da pessoa que não pensa. Porque ele não tem essa condição de discernir. E hoje é a carne. Amanhã pode ser outra coisa. Começa assim. E aí aquela pessoa que tem muita ciência, é por isso que Paulo introduziu Deus e Deus.
Deus maiúsculo e Deus minúsculo. Por quê? Eu me sinto um Deus. Então, assim, eu posso comer carne aqui, amanhã eu posso fazer uma negociação ilícita aqui, e depois eu posso enganar alguém aqui. Não, mas eu sou cristão, eu estou protegido por Cristo. Então, tudo começa aqui. Ser fiel no mínimo, você vai ser fiel no máximo. Mas se você não for fiel no mínimo, quando não tem ninguém vendo, e quando você pode evitar e não evita, aí, meu irmão, é complicado. Porque de acordo com a posição que ele está, ele se sente acima do bem e do mal. Não é? Sim. Pode agir do jeito que é. Sim. Ele tem uma posição, então eu posso fazer. Ele se acha certo e no direito de Se fazer acha isso. Deus. Se acha Deus com D minúsculo. Então, assim, tá ali a desunião, tá ali a serpente implantando uma sementinha para desagregar. E Paulo tá ali, né, com a cola, né, com esforço, para poder, gente, presta atenção na liberdade que vocês têm. Eu tenho liberdade para fazer isso, não estou fazendo. Então, Paulo, até para O poder... interessante é que Paulo conclama os líderes a serem exemplos, e ele próprio, Isso. Paulo, se coloca o tempo todo como Isso que eu ia exemplo. falar. Isso que eu ia falar, porque assim, para Paulo chamar a atenção, ele falou assim, então eu tenho que deixar de comer carne. Para eu poder ter autoridade para chamar essa atenção, eu falei assim, olha, eu deixei de comer a carne. Porque assim, essa liderança não pode nem virar falar para Paulo, mas você come carne. Porque assim, Paulo virou e falou assim, não é o que, né, Jesus falou, e Paulo também está falando conforme tudo vocês falaram aí. Está lá em Romanos. Mas Paulo, até para poder servir de exemplo, nem por isso eles vão usar essa justificativa que Paulo come carne. Ele se abdicou, então nem que seja para poder assim criar um escândalo. Ah, você come carne. Não, nem isso eles vão conseguir usar essa justificativa. Então, para Paulo chamar a atenção, daquele ponto, ele tem que ter sido resolvido aquele ali. Tem um exemplozinho mais atual, muito, muito legal. Vocês já devem conhecer, do Gandhi, que a mãe chega com a criança e fala com o Gandhi, Gandhi, ensina para o meu filho para não comer açúcar, que açúcar faz mal, que açúcar prejudica. Aí o Gandhi fala assim, me dá uma semana, daqui uma semana você volta. Aí ela foi, passou uma semana, voltou, o Gandhi vira para o menino e disse, olha, não coma açúcar, faz mal para a saúde, patatá, patatá. Aí a mãe vira para ele e diz, mas isso você podia ter falado semana passada. Aí o Gandhi fala, mas a semana passada eu ainda comia açúcar. Então eu tive que vivenciar o não comer açúcar para poder falar para o seu filho. Porque senão eu estou falando uma coisa e não estou vivendo. Exatamente. E a gente está falando de um Gandhi que não era nem seguia o cristianismo. Então ele percebeu isso. Ele se utilizou de amorosidade. Por isso que eu coloquei lá no início de vocês, que a BJ tem aí, carnes sacrificadas aos ídolos. Tá, isso é o que nos salta aos olhos. Mas não é isso que Paulo está chamando a atenção. É a liderança. É o que você está fazendo com seu conhecimento. É o que as pessoas estão te observando naquilo que você está fazendo que você podia ter evitado. É o contexto. É o contexto de tudo aquilo ali. Você imagina aquela sociedade, né, tal qual a gente vive agora, né, vamos colocar em partes, uma sociedade pagã, uma sociedade materialista, uma sociedade promíscua, uma sociedade corrupta. Poxa, eu posso evitar hoje, eu tenho conhecimento para poder evitar determinadas práticas, para que, não por causa dos outros, mas por causa de mim mesmo. Eu já sou esclarecido naquilo ali, eu não preciso disso aí. Eu já sou esclarecido. Aquele que está chegando vai me observar e realmente igual o Paulo. Paulo não come carne. Apesar dele ter o conhecimento de que isso não faz diferença se você souber, né? Sim, sim. Sim. E, tanto é que o Paulo está colocando isso claramente aí no versículo 3, né? 3 não, 8. 8. Ele deixou claro isso, por isso que eu falo. O que Paulo colocou ali em Romanos, ele não se contradiz aqui. Mas observe que esse contexto não é a questão da carne igual era Romanos lá.
Aqui a questão é da sua ciência. É que teve alguma coisa ali, e aí a gente dá a pista do que aconteceu aí no versículo 10, de que é uma prática habitual. Não é legal isso aí, não é legal. E aí Paulo assina o versículo 13 falando assim, né? Se um alimento é ocasião de queda para o meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de eu não ser esse motivo de queda. E ele fala, para sempre. Conseguiram observar, gente, que é um trabalho que a gente tem que ler, tem que sentir o texto, tem que ver o que está por trás disso aí, porque é o que eu falo, às vezes o título da BJ, ele nos faz, ele está falando sobre carne, tá, pá. O título da BJ, como que eu posso dizer? Ele nos induz a ver aquilo que ele está colocando no título. Mas não é isso que Paulo quer falar. A BJ simplesmente pegou aquela letra e falou assim, o título é carne, o problema de ídolo, o problema da carne dos ídolos. Então ele nos induz a achar no texto aquilo. Muitas vezes, quando eu estou lendo Paulo, quando eu chego num capítulo desse, eu ponho um papel em cima do título. Para poder não me induzir, para poder entrar no texto e ver que realmente que é Paulo. Quando eu viro a página ali, eu vejo um título grande assim, é claro que você vai virar e falar assim, você viu, você leu. Tá. Na mesma hora eu tento apagar aquilo ali, para me deixar influenciar por aquilo ali, porque senão a gente come, né, a casca de banana e joga a banana fora. Entendeu? Luciana, entendeu? Ok? Pegou aí o espírito da coisa? Deu. Agora deu. Deu. Anger tá ok também? Conseguia isso aí que você tava... Não, para mim tá tranquilo. Uhum. Tranquilo. Eu, inclusive, destaquei bem o versículo 10. Se alguém tiver sentado à mesa em templo de ídolo, né? Uhum. Quais os valores que você está Isso. compartilhando, né? E lembrei da mensagem da Joana, esse exemplo para alguém, né? Ainda lembrou da Joana e que traz isso aí muito claramente no Vida Feliz. Aqui, a letrinha G, quando está escrito aqui, ó, as carnes sacrificadas aos ídolos, G. Tá falando aqui, ó, os idolotitos eram as carnes dos animais sacrificados aos ídolos, cujo excedente não utilizado nos banquetes sagrados era vendido no mercado ou consumido nas dependências do templo. Os coríntios estavam divididos a tal propósito. Seria possível comer dessas carnes sem compactuar com a idolatria? Paulo cita para corrigir os argumentos dos fortes e responde, como em Romanos 14:15, o cristão está livre, mas a caridade exige que se respeite a opinião dos escrupulosos e evite escandalizá-la. Paulo não aplica o decreto de Jerusalém. Parece mesmo ignorá-lo. Sim, ok. Ou seja, essa questão do templo aí, que estava rolando um BO lá, era justamente sobre isso, a ida ao templo, né? Porque lá estavam sendo feitos os banquetes. E aí você leu aí essa notinha que agora eu não tenho a BJ aqui, a notinha fala assim, para corrigir os fortes, não é? O que fala aí? Né? É isso aí. Né? É isso aí. Os fortes aí são os ídolos. Os fortes, os líderes. Os líderes. Isso, os fortes de conhecimento, os que têm discernimento, que têm ciência. Os argumentos dos fortes. Tá. Porque o forte age e justifica. Sim, né? Sim. E para vocês terem ideia, nós vamos entrar no capítulo 9. Entrem com essa visão, porque o Paulo, ele no capítulo 9, vocês vão verificar aí, existe uma acusação contra Paulo. Existe uma acusação contra Paulo. E da onde está vindo essa acusação que vocês acham que está acontecendo?
Está vindo da liderança. Está vindo da liderança. Ele continua. Tem uma acusação aí contra Paulo. E Paulo vai colocar aí a posição dele. Vai colocar aí. É muito importante a gente ler esse capítulo 9 com essa visão. Que aí a gente vai ficar mais claro para a gente o texto. Tá? E esse capítulo 9 aí tem 4 blocos. Do 1 ao 2, do 3 ao 4, o 5, o 6 e o 7. Tem 4 bloquinhos aí. Para a gente poder trabalhar isso aí. Ok? Ok. Então, em Brasília, 20 horas. Paramos aqui no capítulo para iniciar. Semana que vem, dia 2? Dia 2 É da Magda. É, dia 2. 2 de outubro. De outubro, vamos iniciar o capítulo 9. Tranquilo? Você tem alguma observação? Beleza, gente. Tem Emmanuel, viu? Tem Tem Emmanuel. No 9. Qual livro, Adriane? Há vários livros. Tem 4 mensagens. Tem Caminho, Verdade e Vida. Tem Fonte Bênção de Viva. Paz. Fonte Viva 72. Palavra de Vida Eterna. Pão Palavra Nosso. de Vida Eterna 26. Bênção de Paz 16. Muito obrigada, Adriane. No Põe no grupo lá, gente. Facilita, coloca no grupo. Ok? Vamos encerrar então? Então vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Jesus esse caminho de luz que nos tem apresentado a cada dia através da ciência do estudo. E através desse banquete de luz que nós tivemos das cartas de Paulo. A ti, Paulo, nós agradecemos e conforme tu mesmo disseste, rendemos graças. Graças ao Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado pelas suas palavras que até hoje ecoam em nossas almas e chegam aqui, em cada lar, em cada casa, na cidade que nós estamos atuando, no estado que nós estamos, no país, no nosso planeta. Que o grande objetivo é nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres de bem. E conforme dissermos aqui, o grande discernimento, conforme Emmanuel nos colocou, é ajudar sem ferir, esclarecer sem magoar. Agradecemos muito, porque estamos tendo a ciência. Cabe a nós outros agora colocarmos como Cristo fez, como tu mesmo, Paulo, o imitador de Cristo, fizestes. Agradecemos a espiritualidade amiga, os benfeitores da FEAC, que nos envolveram nestes momentos de luz, a nossa saúde, os nossos pensamentos, a água que nós estamos aqui ao lado, fluidificando, os passes que foram colocados por essa espiritualidade na nossa família. Obrigado, Mestre, por tanta ajuda, por tanta misericórdia para conosco, que possamos valer a cada dia, a cada hora, a cada minuto, esse amor que nos tem dado. Obrigado, e conforme colocamos, rendemos graças a cada dia, que assim seja. Muito bem, gente.